Esta noite, quando o sol se pôr, você vai apertar um interruptor. A luz vai inundar o cômodo. Você não vai pensar duas vezes sobre isso. Mas por 99,9% da história humana, esse interruptor não existia. Quando o sol se punha, o mundo ficava escuro. Não um pouco escuro, completamente escuro. Escuro o suficiente para você não ver sua própria mão na frente do rosto. E é aí que a história fica estranha. Porque essa escuridão não foi apenas algo que seus ancestrais suportaram. Ela os moldou. Ela reorganizou o seu cérebro, o seu sono, a sua própria noção de tempo. E se você já acordou às 2 da manhã, olhando para o teto, sentindo que o seu corpo estava quebrado, a resposta real é muito mais estranha do que você imagina. Seu corpo não está quebrado. Ele está lembrando. Vamos voltar 300 mil anos atrás. Sem lâmpadas, sem velas, sem nada além do céu. Imagine por um momento essa noite. Sem nenhuma luz artificial em centenas de quilômetros ao redor, o céu não era um pano de fundo distante. Era o teto de todo o mundo conhecido. A Via Láctea não era uma curiosidade rara, vista uma vez na vida em um acampamento. Era o cenário normal de cada noite, todas as noites, para cada pessoa que já viveu. E dentro dessa escuridão gigantesca, havia apenas um pequeno círculo de segurança: o fogo. O pesquisador Francesco Berna, em um estudo publicado na revista PNAS em 2012, encontrou evidências de que seus ancestrais já controlavam o fogo de forma consistente há centenas de milhares de anos. Não era apenas uma fogueira ocasional, acesa por acidente ou por sorte. Era um hábito diário, cuidado, protegido, transmitido de geração em geração. Alguém precisava manter aquela chama viva. Alguém precisava ensinar a próxima pessoa a fazer o mesmo. E esse hábito, sozinho, mudou o curso da sua espécie. Pense no que o fogo realmente fez. Ele empurrou os predadores para fora do círculo de luz. Os olhos de um leão, de uma hiena, brilham na escuridão, mas eles evitam a claridade. Então, o fogo deu ao seu ancestral um pequeno território seguro, de talvez 9 ou 10 metros de raio, onde ele podia, pela primeira vez em todo um dia de vigilância constante, finalmente relaxar. E o que os humanos fazem quando finalmente relaxam? Eles conversam. A antropóloga Polly Wisner passou anos estudando os Ju/Hoansi, um povo caçador-coletor do deserto do Kalahari. Em um estudo de 2014, também publicado na PNAS, ela percebeu algo curioso. Durante o dia, as conversas eram práticas. Quem caçou o quê? Quem brigou com quem? Reclamações, fofocas, logística. Mas à noite, ao redor do fogo, tudo mudava. As histórias ficavam maiores. Mitos, lendas, memórias dos ancestrais, piadas sobre os espíritos da floresta. A luz do fogo, ao que parece, não apenas iluminava os rostos. Ela abria um tipo diferente de mente. Uma mente mais lenta, mais reflexiva, mais disposta a imaginar. Você já sentiu isso? Aquela sensação em volta de uma fogueira ou até de velas em um jantar, de que as conversas ficam mais profundas depois que escurece? Isso não é coincidência. Isso é uma herança de 300 mil anos. Wisner chegou a comparar as duas versões da mesma comunidade. De dia, ela via reclamações sobre a divisão da carne, disputas sobre quem tinha trabalhado mais, fofocas comuns. À noite, ao redor do fogo, os mesmos adultos se transformavam em outra coisa: contadores de histórias, guardiões de mitos que explicavam de onde vinha o mundo. Por que os animais tinham certas manchas? O que acontecia com as pessoas depois da morte? Ela chamou isso de economia noturna da imaginação. Durante o dia, o cérebro resolve problemas. À noite, ao redor da luz, ele constrói significado. E é exatamente esse tipo de significado, essas histórias compartilhadas, que unem grupos inteiros de pessoas ao redor de uma identidade comum. Em outras palavras, antes de termos igrejas, escolas ou bibliotecas, tínhamos uma fogueira, e era ao redor dela que a cultura humana, na sua forma mais antiga, realmente nascia. Mas o fogo resolveu apenas metade do problema. A outra metade era o sono. E aqui é onde a história vira completamente ao contrário do que você aprendeu. Você provavelmente cresceu acreditando que o sono normal, saudável, é um bloco único e ininterrupto de 8 horas. Deitar, apagar, acordar. Se você acorda no meio da madrugada, você provavelmente pensa que alguma coisa deu errado. Mas o historiador Roger E. Kirsch
Em uma pesquisa publicada na American Historical Review em 2001, revirou centenas de diários, peças de teatro, registros judiciais e textos médicos de antes da eletricidade. E ele encontrou o mesmo padrão, repetido centenas de vezes em diferentes países e séculos. As pessoas não dormiam em um bloco só, elas dormiam em dois. O primeiro sono começava logo depois do anoitecer. Durava algumas horas. Depois, por volta da meia-noite, as pessoas simplesmente acordavam. E ficavam acordadas. Não em pânico, não ansiosas. Elas rezavam. Conversavam com quem estava ao lado. Refletiam sobre sonhos recentes, ainda frescos na memória. Algumas se levantavam para atiçar o fogo. Outras aproveitavam o silêncio para pensar em problemas do dia seguinte, sem a pressa e o barulho da vida desperta. Às vezes, até visitavam os vizinhos, trocando algumas palavras baixas no escuro antes de voltar para casa. Esse período tinha até um nome. Era chamado, em inglês antigo, de The Watch, a vigília. Não era tratado como insônia. Era tratado como uma parte esperada, quase sagrada da noite. Depois, quando o corpo estava pronto de novo, vinha o segundo sono, que durava até o amanhecer, encerrado não por um despertador, mas pela luz gradual do sol entrando pela janela ou pela fresta da cabana. Pare um segundo e pense nisso. Durante milhares de anos, acordar no meio da noite não era um distúrbio. Era o roteiro esperado da existência humana. Isso parece bom demais para ser apenas uma teoria histórica, certo? Então a ciência decidiu testar. O psiquiatra Thomas Weir, em um experimento publicado no Journal of Sleep Research em 1992, colocou um grupo de voluntários em condições de escuridão prolongada 14 horas por noite, imitando as noites longas de inverno de antes da eletricidade. Sem telas, sem luz artificial, apenas escuridão. E o que aconteceu? Nas primeiras noites, os participantes dormiam mal, se remexendo, tentando forçar um sono único e contínuo, como se estivessem em casa. Mas em poucas semanas, sem nenhuma instrução, sem nenhum livro de história, os corpos deles redescobriram sozinhos o padrão de 2 sonos. Eles dormiam algumas horas, acordavam calmos por um período de silêncio quieto e meditativo, e depois voltavam a dormir. Ninguém ensinou isso a eles. Ninguém sugeriu que fizessem isso. O próprio corpo, colocado de volta na escuridão original, lembrou sozinho de um ritmo que a espécie humana havia esquecido havia apenas 200 anos. 200 anos. Isso é praticamente nada perto de 300 mil. Então, por que você não faz isso mais? A resposta está na sua mesa de cabeceira. Ou, mais precisamente, no seu bolso. Um estudo conduzido por Kenneth Wright e publicado na revista Current Biology em 2013 acompanhou pessoas em um acampamento de uma semana, completamente sem eletrônicos, expostas apenas à luz natural do sol e do fogo. Em poucos dias, o relógio biológico interno de cada participante se realinhou com o nascer e o pôr do sol. Os níveis de melatonina, o hormônio que avisa ao corpo que é hora de dormir, começaram a subir horas mais cedo do que subiam em casa. Em casa, iluminados por telas e lâmpadas até tarde da noite, esses mesmos corpos suprimiam a melatonina por horas seguidas. Uma semana. Foi tudo o que precisou para o relógio biológico de cada participante voltar a se sincronizar com o sol. Algo que muitos deles não conseguiam fazer nem depois de anos morando na cidade. O resultado é que você não está apenas dormindo mais tarde do que seus ancestrais. Você está enviando ao seu cérebro todas as noites um sinal químico de que ainda é dia, muito depois de o sol já ter ido embora. Isso significa que aquele bloco único de 8 horas de sono, que você provavelmente considera o padrão ouro, não é natural. É moderno. É uma invenção que tem pouco mais de 2 séculos, construída sobre lâmpadas elétricas, jornadas de trabalho padronizadas e a pressão silenciosa de que dormir direito significa dormir de uma vez só. E a vigília do meio da noite, aquele período estranho e silencioso que Kirsch documentou? Ela não desapareceu porque era ruim para nós. Ela desapareceu porque não tínhamos mais tempo, nem escuridão suficiente para experimentá-la. Agora pense em você, às 2 da manhã, olhando para o teto, sentindo que alguma coisa está errada. Talvez não esteja. Talvez o seu corpo esteja apenas tentando voltar para aquele espaço antigo entre o primeiro e o segundo sono. Aquele momento tranquilo, sem culpa, sem pressa, que os seus ancestrais usavam para rezar, para pensar,
para simplesmente existir no escuro. A diferença é que eles tinham um nome para isso e um lugar reservado para isso dentro da noite. Você, em vez disso, tem um celular brilhando na sua cara e a ansiedade de que precisa consertar o seu sono o mais rápido possível. Talvez o problema nunca tenha sido a vigília em si. Talvez o problema seja que perdemos a escuridão que a tornava segura. Perdemos o fogo que transformava o medo em história. Perdemos a fogueira que convidava as pessoas a se sentarem perto umas das outras e imaginarem coisas maiores do que o dia a dia. E talvez, na próxima vez em que você acordar no meio da noite, sentindo que está sozinho com seus pensamentos, valha a pena lembrar que você não é o primeiro humano a estar acordado nesse exato momento da noite. Antes de você, havia milhares de gerações inteiras que passaram por esse mesmo instante, no mesmo silêncio, sob o mesmo tipo de escuridão. Elas não tinham smartphones para checar, não tinham notícias para rolar na tela. Tinham apenas os próprios pensamentos, e talvez essa fosse exatamente a ideia. Você é, na verdade, um dos poucos que esqueceu que isso é normal. Não é sua mente que está com defeito às 2 da manhã, é o mundo ao seu redor que mudou rápido demais para o seu corpo acompanhar. 300 mil anos de escuridão compartilhada, de fogueiras e vigílias, não desaparecem só porque alguém inventou a lâmpada elétrica há 200 anos. Eles continuam ali, guardados em algum lugar entre o seu relógio biológico e a memória mais antiga da sua espécie. Esta noite, quando você apertar aquele interruptor e a luz inundar o cômodo, talvez você não pense 2 vezes sobre isso. Mas se, mais tarde, no meio da escuridão, seus olhos se abrirem sozinhos, sem motivo aparente, sem alarme, sem pânico, você vai saber exatamente o que está acontecendo. Seu corpo não está quebrado. Ele só está lembrando.